O que se sabe também que aconteceu é que os marinheiros tiveram que se submeter ao canibalismo porque eles estavam vivendo em condições subhumanas. E para retratar essas condições, teve um ator que se submeteu a uma dieta mega restritiva para interpretar o personagem dele. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai falar sobre The Terror, uma série produzida pelo canal americano AMC e que aqui no Brasil está disponível pela plataforma Amazon Prime Video. Ela já tem 2 temporadas, mas como cada temporada conta uma história diferente, a gente vai se concentrar nesse episódio do Backstage na primeira, que conta de uma forma diferente a história real de 2 navios que se aventuram pelo Mar do Ártico. A primeira temporada de The Terror conta a história baseada em fatos reais das tripulações a bordo dos navios exploradores polares da Marinha Real Inglesa na metade do século XIX. Eles se aventuram em territórios inexplorados em busca da passagem do noroeste. Com a chegada do inverno, os navios ficam presos e isolados no Ártico. Buscando a sobrevivência, logo começam a surgir os conflitos entre os marinheiros. A série estreou em 2018 e tem até aqui 2 temporadas, sendo que a segunda temporada foi confirmada logo depois da estreia da primeira. Sempre se pensou em The Terror como sendo uma série antológica, ou seja, as histórias das temporadas não teriam relação umas com as outras, a não ser que todas se passariam no Ártico. Só que quando o showrunner da primeira temporada não topou fazer uma segunda, eles criaram uma história totalmente diferente agora para a segunda temporada sobre uma família de descendentes de japoneses que moram nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O começo da criação de The Terror foi logo depois do sucesso estrondoso de The Walking Dead, quando o canal americano AMC quis criar uma série de terror baseada no livro do Dan Simmons, também chamado The Terror, e lançado em 2007. O livro, por sua vez, é baseado numa história real de 2 navios da Marinha Inglesa que se aventuram pelo Ártico à procura de uma passagem pelo noroeste entre os anos de 1845 e 1848. Esse livro quase foi transformado em um filme que seria dirigido pelo David Fincher. Apesar da série se basear numa história real, contando inclusive com um historiador por trás das câmeras, o que se sabe de fato é até o registro do desaparecimento do capitão e dos marinheiros. A partir daí, a série cria uma história própria, se transformando num terror sobrenatural onde tem espaço para monstros e até mesmo fantasmas. O que se sabe também que aconteceu é que os marinheiros tiveram que se submeter ao canibalismo porque eles estavam vivendo em condições subhumanas. E para retratar essas condições, teve um ator que se submeteu a uma dieta mega restritiva para interpretar o personagem dele. O ator Adam Nagales teve que passar por uma dieta de baixíssimo nível calórico para interpretar o Cornelius em The Terror. Só que o ator ficou tão magro que o corpo dele começou a consumir os próprios órgãos e no final das contas ele teve que aumentar o nível calórico da dieta diária dele. Não só o trabalho do Adam, como também de todo o elenco foi muito elogiado pelo ator Jared Harris, que na série interpreta o protagonista, o Capitão Francis Crozier. O ator ficou tão encantado com o trabalho do elenco que a todo momento ele pedia para os criadores passarem algumas das falas do seu personagem para o restante do elenco, caso isso fizesse sentido na narrativa. Tanto ele quanto Tobias Menzies falaram que The Terror foi um dos trabalhos pelos quais eles sentiram mais orgulho durante as suas carreiras. O Tobias Menzies, também conhecido como Príncipe Philip da série The Crown, ele tá numa cena do primeiro episódio em que o personagem dele se gaba por ter participado de uma guerra e ele se compara com o imperador romano César. E numa curiosidade que você não pode deixar de perder, o Tobias nessa cena tá com o Ciarán Hinds, os dois que tinham contracenado juntos também na série Roma da HBO, série essa em que o Tobias faz o Brutus e o Ciarán Hinds interpreta o próprio imperador César.
Essa cena foi gravada num cenário criado nos mínimos detalhes e no tamanho real que era o navio de verdade. Para vocês terem uma ideia, 95% dos adereços colocados nesses cenários foram criados do zero. Já para os figurinos, os designers tiveram que ir atrás das poucas roupas da época que ainda existem para recriar os figurinos que seriam usados pelo elenco. Já quando a gente vê as cenas externas dos navios pelo mar, a gente se pergunta se aquilo é real, porque as cenas são muito perfeitas. E por incrível que pareça, aquilo foi criado por computador. Desde a água, o gelo, partes do navio, o céu e, é claro, os monstros e os fantasmas. O que pode ter contribuído para essa veracidade foi o frio que estava fazendo durante as gravações. Os produtores pensavam que eles iam ter que resfriar o set, mas no final das contas estava tão frio que eles acabaram economizando uma graninha com refrigeração. E por falar em realismo, no final das gravações da primeira temporada, aconteceu um mal entendido ali entre alguns moradores da cidade onde a série estava sendo gravada e parte do elenco. O que aconteceu foi o seguinte: o elenco estava voltando de um dia de gravação numa van para o hotel onde eles estavam hospedados. Nesse caminho, eles ainda estavam vestidos com o figurino da série, o que os fazia parecer como zumbis. Aconteceu um acidente entre dois carros no caminho, a van parou e o elenco desceu para ajudar os motoristas. Eles foram correndo até os motoristas, só que eles se assustaram porque eles pensaram que o elenco eram os seus ancestrais vindo buscá-los para passar dessa para uma melhor. Quando vocês virem o final da série, vocês vão entender por que esses motoristas ficaram tão assustados. Pessoal, essas foram as histórias por trás das câmeras de The Terror, mas fiquem ligados que no próximo episódio eu volto com bastidores e curiosidades de Friends. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!